Bom, você vai conhecer agora uma silagem diferente do que estamos acostumados a mostrar aqui no RIC Rural, como silagem de milho, sorgo e cana-de-açúcar, por exemplo. Bom, a silagem de trigo que vem ganhando espaço, principalmente nas propriedades do sul do Brasil e no oeste do Paraná. Uma opção a mais de alimento barato e nutritivo para o gado de leite. Veja na reportagem de Sérgio Mendes com imagens de Renato Pesarini. Nós estamos no município de Três Barras, oeste do Paraná. Por aqui predomina a pecuária leiteira e a agricultura na produção de grãos. A família Tomasi é a tradicional produtora de leite da região. Tem 150 vacas da raça holandesa, dessas 69 em lactação, produzindo 1.700 litros de leite por dia, uma média de 28 litros por animal. E é aqui na granja Tomasi que encontramos a silagem de trigo na condição de planta inteira. Nada comum no Paraná, mas com forte presença no Rio Grande do Sul e nos países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse tipo de silagem também é muito comum nos Estados Unidos e também no Canadá. Mas por que a silagem de trigo é boa para o gado? É o que nós vamos ver agora. Os Tomasi estão apostando nessa novidade. Plantaram a variedade Tebil 1 da Biotrigo Genética em 8 alqueires. Bem nessa área aí embaixo, onde hoje estamos vendo soja e milho, no inverno foi plantado o trigo específico para esse tipo de silagem. E o gado vem aceitando bem o novo cardápio. Ô Jefferson, por que silagem de trigo? Olha, a silagem de trigo foi uma alternativa, por causa que nós tentamos vários anos consecutivos aí fazer silagem de aveia. E nenhum ano eu conseguia tirar, porque dava muito acamamento, por causa de chuva caía, secava, o grão ficava verde e o pé estava seco. E resolvemos plantar, porque é um material de alta qualidade de energia, se adaptou muito bem ao nosso clima aqui, apesar que tivemos quase 60 dias de seca, o material não sofreu e deu uma silagem espetacular, cheio de grão, o grão formou muito bem e foi uma alternativa mais barata que nós tivemos. E sem contar que é uma parte do inverno, né? Que aqui nós tem geada, tem seca, tem chuva demais e ele se sobressaiu sobre as outras variedades. E você viu algum ganho de produtividade nas vacas? A relação ao custo dele, o ganho foi superior ao milho, né? Porque ele é bem inferior ao custo de produção do que o milho e as vacas praticamente se manteve o ganho de peso e a produção também. As vacas aceitaram então o novo cardápio? Ah, com certeza. Adoraram a comidinha ali. O Ederson é zootecnista, pesquisa e desenvolve essa silagem há tempos. Ele dá assistência a muitas propriedades no Rio Grande do Sul e acompanha de perto outras tantas no Paraná. O Éder é um trigo diferente, né? Que características, que genética ele tem que diferencia do trigo normal? Hoje ele é um trigo totalmente diferente do que se tem do tradicional. A principal diferença dele hoje é a não presença da ariça. Então se buscou com o melhoramento genético você tirar a ariça, que hoje é sabido, muito pessoal não gosta de usar, justamente por causa da ariça que pode interferir alguma coisa no trato intestinal, comportamento ingestivo. Essa é uma diferença clássica desse trigo. Outra diferença desse trigo é que ele foi melhorado pensando-se no animal. Então ele tem uma quantidade de amido, que já foi falado, a quantidade de fibra que precisa. Então ele foi melhorado geneticamente pensando-se no animal. E essa genética, ele é um filho de pai americano, ele tem 50% de um pai invernal, então ele é um filho de pai americano. E ele veio para trazer benefício pensando-se para o produtor. Pensando em benefício, um dos maiores benefícios que eu vejo dele, além de ser uma lavoura segura durante o inverno, você consegue liberar a área para plantar soja. Então você libera a área, você faz uma rotação de cultura e você ganha dentro da propriedade. Você, porteira dentro que a gente fala, nós trabalhamos com a lavoura durante 12 meses. Como já foi comentado, você consegue fazer 3 safras por ano, você consegue então com ele. Isso eu vejo um dos maiores ganhos dele. E por que o produtor tem que optar pelo trigo e não pela aveia? Hoje nós estamos falando por causa da qualidade. Então hoje se nós pensarmos em aveia, vamos falar propriamente dito um pouco da aveia. Hoje o nosso maior problema na aveia é na hora de compactar ou na hora de fazer. Então esse é um dos maiores problemas. A gente tem que usar ferramentas às vezes que são proibidas por lei para nós conseguirmos fazer. Com o trigo você aumenta a qualidade. Então você tem um maior aporte, um maior amido, você tem uma qualidade de fibra, você tem
essa fibra ela está mais digestível, você tem uma aceitação para o animal melhor. Então, comparando com a aveia, ele é muito superior. E isso, nós falando dentro de propriedade de leite, isso se reflete em leite. E se nós produzirmos o mesmo litro de leite com um custo reduzido, nós começamos a ser eficientes dentro da propriedade. Aqui dá para mostrar bem o trigo. Arista, que o Éder estava falando, são aquelas pontinhas, todas arrepiadas que a gente vê nos trigos convencionais. Esse daqui não tem. Não, ele não tem, ele é assim. Isso aqui, se nós pegássemos uma planta normal de trigo, o que ela teria? Aqui ela teria as ferpas, isso aqui... As aristas. Isso aqui o animal não ingeria, ele deixaria do lado. O animal ele é seletivo. Mesmo ele sendo preso no coxo, ele é seletivo. Isso é um dos principais problemas porque não se usa cereais de inverno aqui no Brasil. Agora nós temos a opção de usar. Agora nós temos a genética aqui e agora nós temos a cultivar aqui já para poder usar. O Dr. Djalma é o médico veterinário que dá consultoria e assistência à Granja Tomasi. Ele mostra o resultado da análise da silagem de trigo feita pela Fundação ABC. E os resultados confirmam ganhos nutricionais para as vacas da granja. Doutor, o que o senhor destacaria da análise feita pela Fundação ABC sobre a silagem de trigo? Pois bem, Sérgio, eu destacaria o NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, que deu 70. O FDA, que é a fibra detergente ácido, que deu 24, então deu uma excelente fibra. E o açúcar dele deu 72. A proteína bruta deu 10%. Então esses são ingredientes essenciais na nutrição dos bovinos, a fibra, a proteína, a energia, e tem auxiliado muito no balanceamento da dieta do rebanho do seu Geraldo Tomasi. Tem alguma particularidade que o trigo não é aconselhado dar ao animal? Não, não tem nenhuma particularidade. Pelo que eu sei, não. O trigo que nós utilizamos aqui, o biotrigo, foi desenvolvido especialmente para fazer a confecção de silagens. Nós fizemos a silagem, foi feita essa análise bromatológica na Fundação ABC e nós, com o resultado, a gente fez o balanceamento da dieta. Hoje, na propriedade, as vacas em lactação ganham 33% da dieta de volumoso de silagem de trigo, o restante silagem de milho e pré-secado de aveia. E o gado jovem da propriedade, a partir aí já de 4 meses até a novilha parir, então toda a categoria aí, bezerras, novilhas e mais as vacas secas, que são outra categoria na propriedade leiteira, ganham especialmente só a silagem de trigo. E isso ajudou muito na questão custo-benefício da propriedade. Numa comparação com as silagens tradicionais, os custos para a implantação e tratos culturais com a silagem de trigo apresentam algumas vantagens, principalmente quando a silagem é produzida no inverno. Hoje o custo ele gira em torno de 7 a 8 centavos o quilo da silagem produzida lá já posta no silo. Isso já contabilizando hora de trator, contabilizando hora de máquina cortando, lona por hectare. Então ele é uma vantagem muito grande de você conseguir produzir uma silagem durante o inverno, com uma qualidade muito boa e em comparação você atirar para um custo de uma silagem de milho que geralmente ele é um pouco mais elevado, ele gira em torno de 12 a 13 centavos por quilo de silagem produzida, né? E o que pode dar errado para o produtor, desde a hora que ele plantou o trigo até o fechamento do silo? Hoje, pensando em cereais de inverno, muito pouco se dá errado, justamente porque nós temos o clima para favorecer. Mas uma coisa a gente tem que cuidar, sim, é a geada no florescimento. Então, a recomendação é você plantá-la em épocas determinadas de cultivos de trigo de cada região, aqui no estado do Paraná, justamente para você escapar um pouco dessa geada. Esse seria o único problema que nós temos que cuidar, pensando sim em silagem de trigo. No mais, a lavoura é uma lavoura muito segura de você implantar, desde o implante até o final dela. Tratos culturais e pragas. Tratos culturais, no começo a gente tem que cuidar um pouquinho o pulgão e a lagartinha, que aí pega quando ele está perfilhando. E fungicida, depois a gente tem que cuidar um pouco, pensando-se em folhas. Então, mancha ou ferrugem. Por mais que ele tenha uma nota muito boa para essas doenças, ele não é imune. Então, se a pressão do ano for muito alta,
nós temos que entrar com fungicida. Mas são 2 fungicidas, no máximo 3, que é a recomendação da Biotrigo. Pensando-se para fazer uma silagem de alta qualidade. Nada diferente do trigo normal. Nada diferente do trigo normal. E para fechar essa reportagem, nada melhor do que verificar como as vacas estão se deliciando com a novidade na refeição. Ô Jefferson, vendo aqui esse gado se alimentando dessa forma da silagem de trigo, o resultado é bom então? Ah, com certeza, aqui está o que nós esperamos, né? O animal comendo de boca cheia, não refugando a comida e o resultado dá no tanque, né? A produção. Cada dia mais com a nova tecnologia que vem aparecendo, né? E vão aumentar a área de trigo? Olha, provavelmente vamos ter que aumentar, né? É. O que nós queremos chegar aí, pelo menos a umas 100 cabeças de gado na produção. Então nós vamos ter que aumentar a área de trigo para suprir a necessidade. E vai manter o trigo então, vamos manter, com certeza. Essa é uma novidade de alimento para o gado leiteiro que você, produtor, tem que conhecer e ver se o seu rebanho pode ter também esse tipo de alimento. Deixamos aqui a nossa dica para você.